Bom, vou passar para a Renata agora, né? Uma mulher que tem um currículo e uma biografia gigantesca, mulher sábia, né? Vem, Renata. Dá um pouco da sua sabedoria pra gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Gente, eu tenho um perfume tão gostoso hoje, tá todo mundo longe de mim. Por quê? Porque você tá aqui na frente. Até minha irmã tá lá atrás, vem pra cá. Boa tarde. A gente... Obrigado, Maurício. Obrigado, Roberto. É só pra gente ficar mais pertinho. Tudo fica mais bonito, a gente fica mais unido. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Esse trabalho que eu vou apresentar é fruto de uma pesquisa com a historiadora Maria Penha de Andrade Silva e a pedagoga Renata Toledo Pereira. Nós já fazemos um trabalho muito grande de pesquisa há muitos anos na cidade de Maricá. E aí eu condensei um pouco dessa pesquisa para apresentar para vocês hoje. Tem como apagar as luzes, por favor? Obrigada. Eu vou passar para as imagens, né? Eu gosto de trabalhar com imagem. Então, aqui é só a abertura com algumas imagens que lembram esse período histórico que a gente vai falar. Pode passar, por favor. A gente sabe, né, que entre os séculos XV e XIX, milhões de africanos foram sequestrados e vendidos no litoral da África para serem escravizados na Europa e na América. Isso é só uma contextualização que eu vou fazer até a gente chegar em Maricá. Pode passar, por favor. Aqui eu peguei um mapa, né, tem vários na internet, que mostram os pontos da África de onde foram trazidos, né, e os locais da América para onde eles foram levados, né. Os lugares eram Guiné, Mina, Angola e Moçambique. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar a beleza desses lugares na África. São lugares maravilhosos, de paisagens assim, paradisíacas. Depois façam esse dever de casa para conhecer, né, essas origens. Pode passar. Elas concentravam o comércio de seres humanos, que na maioria dos casos eram aprisionados em guerras feitas por chefes tribais, reis ou sobais africanos para esse fim. Os traficantes, principalmente portugueses, mas também de outras nações europeias e posteriormente brasileiros, obtinham os prisioneiros em troca de armas de fogo, tecidos, espelhos, utensílios de vidro, de ferro, tabaco e aguardente, entre outros. Os navios, dependendo do tipo, traziam de 300 a 600 cativos por vez. Entre 10% e 20% deles morriam na viagem. Eu não vou entrar no mérito das condições das viagens, né, insalubres, porque isso também todo mundo já sabe. A principal entrada de escravizados no Rio de Janeiro era a Praça 15. O mercado onde aconteciam os leilões era onde hoje a gente tem a Casa França Brasil, ali atrás do Centro Cultural Banco do Brasil. Em meados do século XVIII, foi feita a transferência do porto para longe do centro da cidade, com a justificativa da insalubridade. Por isso foi criado o Cais do Valongo. Pode passar. A Lei de 7 de novembro de 1831 declara livres todos os escravizados vindos de fora do Império e impõe penas aos importadores de escravizados. Pode passar. E aí, depois da proibição do tráfico, a gente tem a notícia que desembarcaram em Maricá esses dois navios, nesse mesmo ano de 1831. A sumaca portuguesa Jacuí, proveniente de Angola, dela desembarcaram 284 escravizados, e a escuna portuguesa Dona Joana, proveniente de Ambris, distrito de Luanda, e dela desembarcaram 283 escravizados. Pode passar. Aqui é uma tabela com outros navios, né, em 1837, e aí eu marquei os que desembarcaram em Maricá. Alto Moirão, que está marcado ali, com 337 escravizados, é a Pedra do Elefante, para quem não conhece, ali tem Iguaçu.
Então, além de Ponta Negra, a gente tinha outro ponto de desembarque. Ali onde está escrito Maricá, não está especificado o local do nosso litoral, né? A gente só sabe que foi em Maricá. Pode passar. E aí, aqui já são frutos da nossa pesquisa lá nos arquivos públicos do Rio. No Rio, a gente encontra muitos documentos que são transações comerciais de escravizados, que vieram para vários lugares, né? E a gente selecionou os de Maricá. Aqui são impostos sobre a transação de escravizados entre 1852 e 1867. Alguns documentos são mais fáceis para a gente ler, outros são menos legíveis. Aqui a gente vê um nome, né, Domingos Afonso Corneiro, parente do Domício da Gama. Vários nomes a gente consegue ver o sobrenome que até hoje, né, tem aqui na nossa cidade, nas ruas. São sobrenomes que continuam perpetuados nas ruas da nossa cidade. Ali tem o sobrenome Ribeiro, que eles abreviavam muito determinados sobrenomes, mas Ribeiro é um sobrenome muito comum aqui na cidade. Pode passar. Aqui mais impostos pagos sobre escravizados. E aí, em 1831, veio a Lei Barbacena, com a abolição do tráfico de escravos, a Lei Regente Feijó. E em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Depois, em 1866, a abolição para os escravos aptos para o serviço militar. Em 1871, a Lei Visconde de Rio Branco, que é a Lei do Ventre Livre. 1885, Lei Saraiva Cotegipe, dos sexagenários. E 1888, a Lei Áurea, com a Princesa Isabel. Pode passar. A gente vai falar hoje também da arquitetura, né? Todos os patrimônios que ficaram como legado para nós, tá ligado? Através da preservação da arquitetura brasileira construída durante o período colonial, nós valorizamos o suor do trabalho dos africanos e afro-brasileiros escravizados que as edificaram. Dessa forma, afirmamos a presença da ancestralidade africana tão raramente reconhecida em tais obras. Pode passar. Aí aqui a gente tem um dos patrimônios mais antigos da nossa cidade, que é a Igreja de São José, em São José de Embaçaí. E contam, né, a história oral conta, que ela era dedicada a Nossa Senhora do Amparo, e hoje em dia, onde é a paróquia de São José, né, em São José de Embaçaí, construída com mão de obra escravizada no século XVII. Não existe data precisa da construção dessa igreja. A gente tem uma ideia, por documentos encontrados, que ela já existia no século XVII. Pode passar. E aí eu peguei esse mapa para poder mostrar para vocês a localização geográfica, para vocês entenderem. Ali em cima está aquela seta azul com a foto da Igreja de São José. E aqui embaixo, onde está a letra B no mapa, é da Fazenda São Bento, fundada em 1635 pelos monges beneditinos do Rio de Janeiro. E aqui aparece também um pedaço da Lagoa de Maricá. Nesse contexto aqui, nesse local, é que começou a ser desenvolvido o primeiro povoado maricaense. E depois, com a insalubridade do local, acabou sendo mudado de lugar, né? Antigamente não existia prefeito, né? O padre, que era o organizador da comunidade, né? Era a pessoa que levava e conduzia a população. E o padre da época, junto com os fazendeiros locais, eles decidiram trocar esse núcleo inicial da povoação para poder transferir para um local considerado com mais salubridade, né? Porque ali tinha muita gente morrendo com doenças provocadas por mosquitos. Pode passar. Aqui também é um desenho esquemático para mostrar, né, a localização do primeiro núcleo do povoado maricaense, onde tinha a igreja matriz original, a localização da sede da Fazenda São Bento, e onde hoje a gente tem a igreja matriz Nossa Senhora do Amparo, que é aqui no centro, né, que começou a ser construída em 1788 e ficou pronta em 1802.
Pode passar. Aí, aqui, mais um registro de batismo, aliás, mais não, primeiro, né? Registro de batismo de escravizados da Capela da Fazenda São Bento, datada de 1863. Esse eu traduzi aqui embaixo, está escrito ali em cima. No dia 18 de abril de 1863, batizei e pus os santos olhos ao inocente Osvaldo, crioulo, filho de Maria, escrava de São Bento, nascida no dia 8 do corrente. Foram padrinhos José e Doroteia, também escravos do mosteiro. Aí o nome do freio eu não consegui identificar. Mas tem vários documentos como esse lá no arquivo do Rio de Janeiro, do mosteiro de São Bento. Pode passar. Esse é mais um documento de registro de batismo, de 1864. No dia 8 de novembro de 1864, batizei solenemente e pus os santos olhos à inocente Ana Maria, parda, nascida 4 de outubro do corrente, filha legítima de Ananias, escravo de São Bento, e de Filomena Forra. Foram padrinhos o irmão Lourenço, Catardo e Jandira Maria da Conceição. Em alguns casos, nomes de padrinhos, às vezes era nome de santo ou nome de algum fazendeiro da região. Pode passar. Outro registro de batismo, no dia 14 de agosto de 1864, batizei solenemente e pus os santos olhos ao inocente Luciano, filho natural de Filomena, escrava de São Bento, nascido a 7 de agosto, pardo. Foram padrinhos Ladislau da Silva e Maria Espírito Santo, Forra de São Bento. Frei João de São José Pereira. Pode passar. Então são vários documentos assim. E depois eu vou mostrar para vocês um que é mais especial. Esse daqui também fala, né? No dia 14 de agosto de 1864, batizei solenemente e pus os santos olhos à inocente Lucinda, filha natural de Doroteia, escrava de São Bento, parda, nascida 25 de julho de 1864. Foram padrinhos o senhor Miguel Moreira do Amaral e Merenciana Forra de São Bento. Frei João de São José. Pode passar, por favor. Aí outro tipo de documento que a gente encontra também nessas pesquisas são os inventários. Eles faziam lista de tudo. Lista de ferramenta, lista de pessoas. Aqui é uma lista de despesas dos escravizados doentes da Fazenda São Bento em 1856. E aí tem os nomes, né, de todos os que ficaram doentes naquela época. Aqui é um documento também falando de despesas feitas em Maricá pelo mosteiro, né, e fala, eles sempre calculavam todas as despesas que eles tinham, né, e deixavam tudo anotado. Pode passar. Aqui escravos machos da fazenda São Bento de Maricá. Bernardo do Curral de Itaocaia. Inácio Mina do Mambuí. Porque antigamente, Mambuí não era Mambuí, era Mamboy. Palavra diferente, né? E se escrevia com M. Mas pelos mapas antigos a gente vê que algumas localidades se escreviam de forma diferente. André crioulo da casa, da fazenda. O outro nome eu só consigo ler Feitor. Pascoal Vicente na Serraria. Dionísio Carneiro. José crioulo determinado quando curral da Lagoa Brava. Então, o mosteiro de São Bento tinha 4 currais. Eles foram... A primeira propriedade que eles tiveram em Maricá foi a Fazenda Itaocaia, adquirida em 1627. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Depois, em 1635, a Fazenda São Bento. E depois foram adquirindo mais terras e ficaram donos de praticamente todo o litoral de Maricá. Então, eles tinham pessoas espalhadas no litoral, tinham vários currais. E tinha época que eram 5, tinha época que eram 4. O que era um curral? O curral era um lugar onde as tropas estavam viajando
vindos de outras cidades, podiam parar para alimentar seus animais, dar água, como os postos de gasolina de hoje em dia, né? Antigamente era outra realidade. Então eles tinham que ter lugar para poder alimentar os animais. Pode passar, por favor. Aqui são impostos sobre escravizados recebidos por herança, 1884. Aí o que está escrito aqui está traduzido do lado. O ilustríssimo Major Joaquim Ribeiro de Almeida, testamenteiro do finado Francisco José Dutra, vai pagar a taxa correspondente a esse valor, né, então, dos réis, que ficou de herança a viúva do dito finado, Dona Marciana Nunes Vieira, conforme a respectiva verba testamentária. E bem assim, aí, esses números, né, não sei explicar como se falava, valedos escravos Cândido e Antônio Pardos e Isabel Crioula deixados em usufruto a mesma viúva, Vila de Maricá, 8 de janeiro de 1884. Declaro que o respectivo testamento foi aberto em 12 de novembro último. Maricá, e aí a última palavra também não estava muito legível, excelentíssimo Marechal Pinto Ribeiro Pinto. Pode passar. Aqui já é a época da Casa de Cultura, aliás, Casas Câmara e Cadeia. São documentos sobre investigação da morte de um escravizado. A Casa de Cultura de Maricá, ela foi construída para ser a Casa de Câmara e Cadeia da nossa cidade. Quando o Dom João VI fez o alvará, que fundou a Vila Santa Maria de Maricá, que aí deixou de ser um povoado e passou a ser vila, né, foi elevado de categoria, havia algumas exigências nesse alvará. E uma das exigências era a construção dessa casa, que iria abrigar as leis, né, as pessoas que iam trabalhar com as leis na cidade, na vila, aliás. Pode passar, por favor. Então, esse é Júlio Frederico Coelho, que foi um engenheiro militar e projetou a Casa de Câmara e Cadeia. Inaugurada em 1841, a atual Casa de Cultura foi construída pelos negros escravizados para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia da Vila de Santa Maria de Maricá. O projeto, de autoria do engenheiro militar e oficial do Império, oficial do Corpo de Engenheiros, Júlio Frederico Coelho, teve suas obras iniciadas em 1836. Pode passar. Esse documento aqui é o alvará que criou a Vila de Santa Maria de Maricá. É um documento que está lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Coelho havia sido convidado pelo então presidente da província do estado do Rio de Janeiro, Paulino José Soares de Souza, no ano de 1835, para cumprir a exigência do alvará de criação da vila, datado de 26 de maio de 1814. Em 1846, ele também fez planejamento urbanístico de Petrópolis. E ele também projetou a Casa de Câmara e Cadeia de Itaboraí, que é bem parecida com a nossa. O cemitério público, antigamente chamado Nossa Senhora do Amparo, ele foi construído em 1877. A ordem para a construção do cemitério de Maricá, originalmente denominado Nossa Senhora do Amparo, foi para enterramento de escravizados e cadáveres humanos indistintamente, a partir da Lei 2.313, número 5, de 12 de novembro de 1877, pela Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro. Aqui são algumas imagens dos anos 70, 1970, do cemitério. Aqui é a imagem de uma candeia utilizada nas senzalas para as escravizadas darem à luz. É uma peça antiga que tem na casa da historiadora Maria Penha. Por ela ser historiadora, muitas pessoas sempre procuraram a Maria Penha para dar coisas para ela. Móveis, objetos assim. Então ela tem um acervo gigante. A gente até brincava que a casa dela era o Museu Andrade. Pode passar. A Fazenda Itaocaia. A Fazenda Itaocaia é o antigo engenho de Tocaia. Foi fundado em 1627 pelos monges beneditinos do Rio de Janeiro. Muitas coisas já foram modificadas nas fachadas, né, dessa construção.
Existiam detalhes que hoje em dia não existem mais, as janelas foram modificadas. Infelizmente, ao longo dos anos, muitas obras foram realizadas, até porque também se não fossem feitas essas obras, talvez a casa nem existisse mais, porque muitas casas de fazenda vão caindo mesmo, elas não tinham laje, né, não tinham pilares. Então eu já vi casas que na quina assim começam a abrir e às vezes a parede cai. Mas a casa da Fazenda Itaocaia, ela recebeu todo um reforço estrutural no meio do século XX, mais ou menos. Então ela tem laje, ela tem... Só que infelizmente, por exemplo, os frisos aqui, as janelas foram modificadas. Mas ela está de pé e continua sendo muito importante para a nossa cidade. Pode passar. Darwin também passou por Maricá e ele ficou chocado com a escravidão. Ele falou que nunca mais queria pisar num país que tivesse ainda esse tipo de comportamento, né, com seres humanos, que ainda aceitasse a escravidão. Darwin viajou para o norte fluminense, cruzando a Serra da Tiririca, entre Niterói e Maricá. Passou por Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Barra de São João, Macaé, Conceição de Macapu, Rio Bonito e Itaboraí. Em seu diário de viagem, Darwin demonstra todo o seu deslumbramento diante da suntuosidade da Mata Atlântica. Sobre sua passagem pela Fazenda Itaocaia, em Maricá, ele deixou registrado o suicídio de uma velha escravizada foragida, que ao ser encontrada pela Guarda Nacional, preferiu se jogar do alto da pedra a ser devolvida ao cativeiro. Pode passar. Aqui é um trecho do diário dele. Depois de havermos atravessado terras cultivadas, embrenhamo-nos por uma floresta cujos recantos eram de inexcedível grandiosidade. Ao meio-dia chegamos a Itacaia, ou Itaocaia, pequena aldeia situada numa planície. Em torno da casa principal, ali existente, viam-se as choupanas dos negros. A forma e a posição desses casebres fizeram lembrar-me das gravuras que vi de habitações de Hotentotes na África do Sul. Como a lua nascesse cedo, revolvemos-nos a partir na mesma tarde, a fim de pernoitarmos na lagoa de Maricá. Estando a cair a noite, passamos sob uma das íngremes colinas de granito maciço, tão comum neste país. Muita gente fala que Darwin dormiu em Itaocaia, né? Ele não dormiu em Itaocaia, ele só passou. Na Fazenda Itaocaia, além da história triste da escravizada que não quis voltar ao cativeiro, não aceitou voltar ao cativeiro e se jogou da pedra, a gente tem uma outra história mais tenebrosa ainda, que foi o assassinato da Maria Joana, uma criança de 3 anos. Na Fazenda Itaocaia existe uma pequena urna de madeira, que às vezes fica na capela, atualmente está dentro da Casa Grande, essa urna da foto. E na plaquinha está escrito assim: aqui se enterraram, né, os ossos da inocente Maria Joana, filha de João Machado Nunes e de sua mulher, Dona Catarina Luísa Machado. Nasceu em 9 de fevereiro de 1838 e faleceu em 12 de julho de 1841. Sobre esta criança falecida tão precocemente, conta-se no local que fora jogada num tacho de melado fervente, por vingança ou ciúmes de uma escravizada para com seus senhores. Essa história, eu ainda não consegui encontrar documentos sobre ela. O que chegou até nós, nos dias de hoje, é uma história oral. Aliás, são várias, porque existem várias teorias para esse assassinato. O que mais se fala é que foi briga de ciúmes, né? Porque a escravizada engravidou do seu senhor e a esposa ficou com raiva, mandou que ela fosse açoitada e ela perdeu o bebê e aí de raiva matou a filha do casal. Mas a gente não sabe se isso é verdade, né? Porque podem ter sido milhões de outras coisas. A gente sabe que sempre a história vai tender para o ruim, né? Para os escravizados. Então, eu espero um dia poder encontrar a documentação na Justiça, no Museu da Justiça, para a gente saber exatamente o que aconteceu com essa criança. Pode passar. Aí aqui a Fazenda São Bento, né, que eu tinha mostrado para vocês, a localização dela. Pode passar.
Bento, ela foi fundada em 1635, na região de Baçuí. Em Baçaí se chamava Baçuí, atual São José de Baçaí, pelos monges beneditinos do Rio de Janeiro. A Fazenda São Bento foi crescendo com o passar dos anos, a partir do acréscimo de novas áreas de terra que lhe foram sendo incorporadas. Segundo o professor César Brum, os beneditinos tinham uma forma menos desumana de tratar seus escravizados, chegando até a fazer negócio com os quilombos próximos às suas fazendas. Uma outra coisa que algumas fazendas de religiosos faziam era permitir que famílias ficassem unidas. Eles não separavam as famílias dos escravizados, e outras fazendas separavam todo mundo, não queria saber se era mãe, se era filho, se era irmão, separavam. Nas fazendas religiosas, não só em Maricá, mas em outros lugares que a gente tem notícia de vários trabalhos que já foram feitos de doutorado, né, mestrado, de que as fazendas religiosas mantinham pelo menos esses núcleos familiares. Pode passar. Nossa Senhora do Rosário. É tipo uma lenda, né? Segundo a historiadora Maria Penha, de Andrade Silva, existia em Maricá a história oral que contava que Nossa Senhora do Rosário um dia apareceu sobre as águas do mar de Itaipuaçu. Imediatamente, os caboclos, já devotos da santa, através da catequese dos jesuítas e beneditinos, rezaram, dançaram e cantaram, com o objetivo de atraí-la até a praia, mas não obtiveram sucesso. Logo após, os marujos, igualmente devotos, tentaram atrair a Virgem até eles, mas também não conseguiram. Somente quando os escravizados que estavam na praia começaram a louvá-la, ela se aproximou, e por isso ela passou a ser considerada a protetora dos negros da fazenda beneditina de Taucaia. Coincidência ou não, Nossa Senhora do Rosário era padroeira da capela existente na fazenda São Bento. Pode passar. Aqui é um documento que eu destaquei para mostrar para vocês, que é um documento de batismo da Leonarda, filha de Luísa Crioula, com pai desconhecido, que foi feita na capela Nossa Senhora do Rosário, da fazenda São Bento. Só que nesse documento de batismo, no mesmo ato que a criança está sendo batizada, ela está ganhando a alforria. Então, é um documento muito especial, por dois motivos. Porque ele comprova que o nome da capela da fazenda São Bento era Nossa Senhora do Rosário. É um documento raro, porque a maioria dos documentos de batismo que eu encontrei não falava o nome da capela, falava só capela fazenda São Bento. Então, todo mundo aqui em Maricá sempre achou que a capela que existia lá era dedicada a São Bento. Só que nesse documento a gente descobriu que a capela era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E, por outro lado, também que uma criança, né, no mesmo ato do batismo, estava ganhando a liberdade. Só esqueci de botar o ano, não sei se eu vou conseguir ler. Acho que depois tem que ver depois pelo computador. Mas pode passar. Aqui é a Fazenda do Pilar, que foi fundada em 1848. A Fazenda do Pilar é uma das fazendas mais lindas que a gente ainda tem na nossa cidade, só que infelizmente não é aberta à visitação. Ela ficou muito famosa porque ela recebeu a visita da Princesa Isabel, que é o seu esposo, o Conde D. Pode passar. Em julho de 1868, a Princesa Isabel e o Conde D visitaram a Fazenda do Pilar. Aqui é uma foto do engenho da Fazenda do Pilar. E ali em cima é uma foto ilustrativa, né, da Princesa Isabel com o esposo, mas não foi na Fazenda do Pilar, aquela foto ali em cima. É só para ilustrar a situação. Pode passar. A visita foi motivada pela curiosidade que a princesa tinha de presenciar o corte da cana-de-açúcar. Durante o trabalho, um dos escravizados, conhecido como Mané Turíbio, iniciou um repente. Eu não sei fazer repente, hein, gente? Vou só ler para vocês. Negro, deixa de moleza, corta a cana para valer. Mostra a força do teu braço que a nossa princesa quer ver. E o escravizado, Alberto Eduardo Rosa, conhecido como Edeco, respondeu: eu mostro a força do braço para a nossa princesa ver.
mas o corte deste dia é pouco para você beber. Neste repente se percebe a influência do jongo, uma prática cultural africana trazida pelos negros a Maricá. Foi um repente narrado em 1904, em depoimento pelo já idoso Sr. Edeco, segunda obra do professor César. Pode passar. Os baobás da Fazenda do Pilar. Algumas pessoas aqui na cidade já tinham ouvido falar que a Fazenda do Pilar tem alguns baobás, né? Então, na Fazenda do Pilar existiam no passado, não sei se estão todos vivos ainda, né? Mas existiam 6 baobás que foram trazidos do continente africano, oferecidos pela Rainha Vitória da Inglaterra como presente aos donos da propriedade. Baobá é uma árvore de origem africana que é conhecida como árvore da memória, pois acredita que através dela é possível sentir a presença dos ancestrais e entrar em contato com a história do povo africano. Também existe uma lenda que diz que sua aparência é fruto da inveja por outras árvores. Como castigo dos deuses, a sua copa foi enterrada e suas raízes colocadas à mostra. Essa foto é do baobá que existe lá, de um dos baobás. A Capela de Nossa Senhora da Saúde, fica ali perto da Fazenda do Pilar, ao lado do IFE. De acordo com a narrativa popular, conta-se que nos fundos da capela existia um cemitério para o sepultamento dos escravizados da Fazenda do Pilar. São pontos da nossa cidade que merecem muito uma pesquisa arqueológica. Tanto as fazendas quanto essas capelas. Pode passar. Aqui outras fazendas construídas no período colonial, aqui em Maricá, a Fazenda da Posse, Fazenda de Santa Rita, Caçorotiba, Fazenda do Coqueiro, Ubatiba. Essa aqui é a Fazenda de Caçorotiba também, Caçorotiba. Pode passar. E existiam muito mais. Essa daqui não existe mais. Ela é a atual Escola Municipal Alcione Rangel. Mas quando ela era uma fazenda, a Fazenda do Bambuí, ou Guarapina, ela pertenceu ao Ofélio José Gomes da Cunha Vieira, e em 1815 recebeu o príncipe Maximiliano, que estava com sua numerosa comitiva, que incluía um botânico famoso da época, e na época a propriedade possuía 20 escravizados e numerosos assalariados. No diário do príncipe Maximiliano, ele fala dessa passagem por essa fazenda e toda essa situação. Pode passar. Aqui é um médico que eu particularmente achava que o Che Guevara tinha que ter o nome dele, porque ele tinha um mapa de todos os quilombos de Maricá e ele ia para os quilombos socorrer os escravizados quando estavam machucados. Dr. João de Souza Dias de Menezes, ele nasceu em Maricá no dia 10 de agosto de 1843, na Fazenda da Serrinha, em Bambuí. Filho de Antônio de Souza Dias de Menezes e Rosa Alexandrina de Menezes, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 13 de dezembro de 1869. Em 1874, ele voltou para Maricá e herdou o boticário do seu avô, Antônio de Souza Dias Júnior, Emanuel Ribeiro. Cuidou de muitos escravizados feridos e escondidos nos quilombos de Maricá. Faleceu após uma forte crise de bronquite, aos 66 anos, em 17 de novembro de 1909. Muito interessante que no Museu Histórico de Maricá tem uma vitrine com os equipamentos da época dos boticários. Os boticários eram os antigos farmacêuticos, eram as pessoas que faziam os remédios para dar para a população. Aqui é a fazenda dele, né? A Fazenda da Serrinha, senzala e sede da Fazenda da Serrinha. Aqui, essa foto, eles já estavam livres, porque a gente repara que estão todos de sapatos já, né? Bem vestidos. E também demonstram um tratamento diferenciado, né? Porque mesmo livres, muitos não eram tratados com respeito e dignidade. Mas por essa foto a gente vê que eles eram tratados direito, com dignidade. Pode passar. Pode. A Fazenda do Bananal.
Em 1802, Bolférez Antônio Joaquim Soares e Maria Antônia Reginalda se casaram em Itaboraí e arrendaram do Mosteiro de São Bento uma área de mata virgem na região de Ponta Negra. Com 6 escravizados, que receberam como dote de seus pais, deram início à organização da Fazenda do Bananal. Essa é uma propriedade tombada pelo INEPAC na cidade de Maricá. Em Maricá nós temos 3 prédios tombados pelo INEPAC, só um parênteses aqui. A Fazenda do Bananal, a Casa de Cultura e a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Pode passar. Na Fazenda do Bananal, aconteceu essa história que eu vou contar para vocês. Agripino das Dores foi um dos escravizados da Fazenda do Bananal. Viu muitos dos descendentes da dona Maria Antônia Reginalda nascerem. Ele dizia possuir dons sobrenaturais e ficou conhecido por seu encantamento com as bananeiras. Colocava medo na vizinhança, se vestindo com folha de bananeira e fazia um som semelhante ao ronco dos porcos. Ele admirava a flor da bananeira e acreditava que ela possuía um espírito e a utilizava para enfeitar a senzala. Amenizava a dor dos escravizados açoitados, os levando a acreditar que possuía o dom da cura. E com o passar do tempo, suas práticas o fizeram ser muito respeitado. Utilizava também o umbigo da bananeira para a proteção das crianças. Esse trecho foi uma pesquisa da Maria Penha, né, e está na revista Maricajá, de fevereiro de 2017. Pode passar. Maria do Rosário Leite, uma ex-escravizada da Fazenda Bom Jardim. Foi rezadeira por muitos anos, uma pessoa muito querida na localidade. Só rezava com a figa de Santo Antônio, padroeiro da fazenda. Seu ganha-pão era remendar as roupas dos cortadores de cana da fazenda. Aí aqui é uma foto da Fazenda Bom Jardim e a foto da Maria do Rosário Leite. Aqui são fotos da Fazenda dos Flamingos, hoje Rio Fundo. Foi construída em 1790. Nessas fotos, a fazenda estava nesse estado, mas hoje em dia ela é muito mais bonita. Pode passar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a foto da Fazenda Rio Fundo, como ela está hoje. Esse armário foi de uma escravizada também, Sofia Tomé. Segundo pesquisas da professora Maria Penha de Andrade Silva, a partir de relatos da professora Eunice Coelho, Sofia Tomé foi uma mulher escravizada da Fazenda dos Flamingos. Após a abolição, ela continuou ainda por um tempo vivendo nesta propriedade e, por ter uma certa amizade com seu antigo dono, cultivava sua roça de onde tirava seu sustento. Anos depois, foi morar na casa da família Coelho, também na região do Flamengo. Dos seus pertences, chegou até os nossos dias este armário de peroba rosa, extraído das florestas de Maricá. Esse armário também é um dos móveis da casa da professora Maria Penha. Aí aqui já é a foto da Fazenda Rio Fundo, como ela é hoje em dia, que é a foto da fazenda anterior, né? Pode passar. Na Fazenda Rio Fundo, a gente tem esse pátio interno, né? E dentro do pátio interno, esse painel de azulejos que conta um pouco da história. Quando em 1970 a fazenda passou por uma reforma, foi feito esse painel que fala, né? Sede da antiga Fazenda dos Flamingos, hoje Rio Fundo, fundada em 1790 pelo mestre de campo Alexandre Duarte Álvares de Azevedo, até hoje pertencente a seus descendentes, 1970. Pode passar. Aqui são fotos do interior da casa grande, o brasão da família, Azevedo Soares. Os salões são belíssimos. Pode passar. A gente repara a arquitetura, né, que era totalmente diferente. O pé direito muito mais alto, o chão de tábua corrida. Muitas dessas fazendas, hoje em dia, já tem laje. Antigamente, o chão era só tábua corrida mesmo, com estrutura de madeira por baixo. Essa é uma fazenda que já está com laje também. O forro, né, a gente chama de saia e camisa, o tipo de encaixe da madeira. As portas tinham bandeira, que é aquela parte ali em cima.
é toda uma arquitetura toda mais trabalhada, né? Esses portões que tem nesses salões, eles abrem para aquele pátio interno. É uma fazenda espetacular, muito bonita e ainda bem preservada. Uma pena que ela não tenha mais os móveis originais, mas ela é muito bonita. Pode passar. Aqui mais uma foto de uma escravizada, Isaura Ferreira. A foto é da professora Maria Penha também. Ela cuidava dessa criança. Eu não sei o nome dessa criança, mas faz parte, né, de todo o acervo de pesquisa. Professora Maria Penha. Pode passar. Uma coisa interessante também, que já encontraram em Maricá, nos sítios arqueológicos daqui. Através de estudos arqueológicos realizados na região do terceiro distrito de Maricá, que é em Noã, foram encontrados e identificados fragmentos de cachimbos cerâmicos decorados com motivos geométricos e representações humanas. Segundo os arqueólogos, os cachimbos com decorações de formas geométricas eram utilizados por homens comuns. Os com formas que representavam a fauna por chefes de grupos, e onde os animais representados estavam relacionados às lendas sobre linhagens ou posição política. E os decorados com formas humanas eram destinados aos mais notáveis e membros das famílias reinantes. A manutenção dos traços étnicos era uma forma de manter a identidade em terras distantes, onde o sistema escravocrata de trabalho imposto pela colonização europeia fazia com que os africanos de diferentes famílias e etnias se espalhassem pelas inúmeras propriedades. Então, por isso que eu falo, atrás da igreja, na verdade, de um modo geral, no entorno dessas construções, que são do período colonial, são áreas muito férteis para a arqueologia. A gente precisa buscar que a nossa cidade, né, que a prefeitura, faça esse estudo arqueológico no entorno dessas construções. Porque como isso foi encontrado, que para mim é uma riqueza, encontrar a parte da cultura e da história, né, da África, dos povos africanos, a gente pode encontrar muito mais. Só que o que acontece muitas vezes é que pesquisadores de fora vêm para cá, fazem a pesquisa e não deixam na cidade o resultado das pesquisas. Eles levam embora para alguma universidade e a gente nem fica sabendo. Eu fiquei sabendo disso através de uma amiga que foi numa palestra em outro lugar, fora de Maricá. Aí ela descobriu e trouxe para cá, para mim. Porque senão a gente nem ia saber, né? Então a gente tem que estimular que o próprio município faça esse tipo de pesquisa, para a gente poder conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado. Pode passar. Sobre os quilombos. Todo mundo gosta de falar que Maricá tem quilombo. Eu fico doida para descobrir onde estão os quilombos de Maricá. Quilombos reais, daquela época. Não quilombos que estão sendo construídos agora, como forma de homenagem. Não, estou falando de quilombos originais. O problema é que as construções dos quilombos eram construções frágeis, né? Feitas com madeira, com bambu, com sapê. Isso tudo o tempo destrói, né? A chuva, o sol, vai rapidinho e estraga. Então, pelo menos até hoje, eu não encontrei nenhum vestígio andando pelos lugares que eu já andei. Mas a gente tem referências na história de que existiram esses quilombos, e aqui eles não estão marcados exatamente com georreferência, nada disso. É uma estimativa de locais onde eles existiam. A gente sabe que existiu o quilombo de Tocaia, porque Darwin fala dele, né, a história fala dele. Quilombo do Alto do Guaiá, outros documentos também falam. O quilombo do Ingá, o quilombo Bertolomeu, o quilombo Uruçanga, o quilombo do Morro do Chapéu ou Montevideo. Montevideo é um nome engraçado, né? Porque vem da palavra monte que dividiu. E aí é Montevideo. E o quilombo urbano. Pode passar. Aí a gente vai falar dos quilombos. O quilombo de Tocaia localizava-se nas proximidades do engenho de Tocaia, pertencente aos frades beneditinos até o princípio do século XIX. Porque depois do século XIX, ele já passou para vários proprietários, eram várias famílias que foram donas da fazenda Tocaia.
Os quilombolas deste quilombo atacavam frequentemente os viajantes mais displicentes. Viviam da caça e da pesca. Quilombo Alto do Guaiá. Localizado na Serra de Itaitiba, divisa de Maricá com São Gonçalo, uma cadeia de montanhas de difícil acesso. O negro Clementino, pé de serra, era o mais respeitado entre todos e por isso considerado o chefe deste quilombo. Cultivavam bananas, mandioca e milho. Pode passar. Quilombo Uruçanga. Está localizado na Serra do Mato Grosso, divisa de Maricá com Saquarema. Quando os negros fugidos percebiam alguma movimentação diferente, refugiavam-se no Pico da Lagoinha, a 899 metros de altitude, e tinham momentos de divertimento nas águas frias e cristalinas. A origem do nome, segundo Teodoro Sampaio, Uruçanga significa água fria. Quilombo do Morro do Chapéu ou Monte Vidi. Localizado na divisa de Maricá com Itaboraí, este quilombo era formado por um número estimado entre 8 a 15 negros fugidos, em sua maioria homens. Utilizavam os córregos do caboclo e do coqueiro para o escoamento de seus produtos. Monte Vidi, que é do outro lado da serra, de Maricá, que divide com o lado de Itaboraí, tem uma fazenda linda, muito bem preservada. Eu já tive a oportunidade de visitá-la, só não podia tirar foto. Mas os donos, eles gostam muito, então eles compraram os móveis antigos, eles reformaram. Ela está toda super bem conservada, é muito linda a fazenda. Pode passar. Quilombo Betolomeu, ou Jaconé. Os negros espancados pelos capatazes, temendo que lhes arrancassem a pele, refugiavam-se na Serra do Jacu e pediam proteção a São Betolomeu, na verdade, uma corruptela de São Bartolomeu, cuja pele foi arrancada e depois decapitado. Festejando no dia 24 de agosto, este santo católico é conhecido como Oxumaré nas religiões de origem africana. Eu não sei se está certo, porque eu não sou da religião, eu sou católica, mas segundo a professora Maria Penha, ela disse que esse santo é conhecido como Oxumaré. Quilombo do Ingá, localizado na Serra do Ingá, em Manuel Ribeiro. Esse quilombo foi fundado por um escravo foragido da fazenda Engenho Novo, chamado Justino das Contas. Depois de um grande castigo, ele conseguiu fugir e esconder-se nas matas da Serra do Ingá, dando origem ao quilombo. Certa vez, muito ferido, Justino foi cuidado pelo Dr. João de Souza Dias de Menezes, que é aquele médico que eu falei para vocês. Primeiro médico de Maricá, da fazenda da Serrinha, Bambuí. Pode passar. O quilombo urbano era onde hoje a gente tem o Hospital Conde Modesto Leão. Antigamente, o local era chamado de Casa dos Remédios, do Conde Modesto Leão. Localizado na casa do misericordioso João Alfredo Modesto Leal, que mais tarde recebeu da Santa Sé o título de conde e se tornou conhecido como Conde Modesto Leal. O título dele não foi o título do Império, ele recebeu do Vaticano o título justamente por todas as caridades que ele fazia. A sua casa, o quilombo urbano, foi transformada em Casa dos Remédios e posteriormente no Hospital Conde Modesto Leal. Pode passar. Joaquim Nabuco. Vocês sabiam que Joaquim Nabuco, ele casou com a filha do Barão de Noa? Alguém aqui sabia disso? Joaquim Nabuco, ou Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, foi advogado, escritor, político e diplomata. Nasceu em Recife, Pernambuco, em 19 de agosto de 1849 e faleceu em Washington, Estados Unidos, em 17 de janeiro de 1910. Formou-se na Faculdade de Direito em 1870. Pode passar. Aqui é um rótulo de bebida, né? Porque na época ele era famoso por ser abolicionista, então faziam diversos tipos de homenagem a ele. Após ser eleito deputado-geral por sua província, veio residir no Rio. Se destacou na Câmara como grande defensor da abolição.
fazendo com que esta causa ganhasse repercussão em todo o país. Viajou pela Europa entre 1881 e 84 e em 1883, em Londres, publicou o livro O Abolicionismo. De volta ao Brasil, foi reeleito deputado por Pernambuco e retomou a campanha abolicionista. Após a proclamação da República, devido às suas convicções monarquistas, preferiu se afastar da vida pública e se dedicar ao direito e ao jornalismo. Pode passar. Joaquim Nabuco ficou solteiro até os 39 anos, mas no dia 23 de abril de 1889, no ano que Maricá virou cidade, só que Maricá virou cidade em dezembro do mesmo ano, ele casou-se com a jovem Evelina Torres Soares Ribeiro, filha do barão de Noã, dono da fazenda do Pilar, em Ubatinga. Depois de casados, eles foram residir em Paquetá. O casal teve 5 filhos: Carolina, em 1890, Maurício, em 1891, Joaquim, em 1894, Mariana, em 1895 e José Tomás, em 1902. Pode passar. E aí, chegamos em 1888 com a Lei Áurea. Esse jornal é um jornal que existe no Museu Histórico de Maricá sobre a abolição. O jornal, na verdade, eu acho que fizeram, em determinada época, fizeram uma réplica desse jornal e aí eles têm lá no museu. Pode passar. Antônio Joaquim de Macedo Soares. Todo mundo aqui sabe que Maricá tem uma praça chamada Macedo Soares, rua chamada Macedo Soares, né? A praça ali do turismo é Macedo Soares e a rua do Bradesco é Soares, por causa desse senhor. Ele era neto da dona Maria Antônia Reginalda, fundadora da Fazenda do Bananal, em 1802. Antônio Joaquim de Macedo Soares nasceu em 1838 e faleceu em 1905. E ele nasceu lá na fazenda. Foi jornalista, escritor, advogado, filósofo, juiz de direito, deputado estadual, ministro do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente um abolicionista fervoroso. Aqui é mais um documento, né, da Lei Áurea. E, aliás, é o documento da Lei Áurea. E ele tinha o apelido de juiz redentor. Por quê? O apelido foi dado ao magistrado porque, enquanto juiz, ele foi responsável por garantir a aplicabilidade da Lei Áurea, instituída em 13 de maio de 1888. Pouco tempo antes, ele havia estado presente numa sessão da Câmara de Maricá para discutir o impacto da abolição sobre a economia maricaense, que tinha como base a mão de obra escravizada na produção agrícola das fazendas. É um nome, a gente às vezes reclama, né, de alguns nomes que estão em algumas ruas, porque são de pessoas que não deveriam ter sido homenageadas, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem o nome de uma pessoa que foi super importante na luta contra a escravidão e a gente nem sabe, né? Muita gente nem sabe o quanto ele colaborou. No dia 15 de maio de 1888, às 9 horas da manhã, aconteceu em frente à atual sede da Matriz de Nossa Senhora do Amparo uma Santa Missa Campal em comemoração à abolição da escravatura do Brasil, celebrada pelo padre Sebastião de Azevedo Araújo de Gama, que foi vigário de 1851 a 1892. Após essa missa, a história oral conta que houve uma grande roda de capoeira em frente à igreja em comemoração à libertação da escravidão. Pode passar. A Matriz de Nossa Senhora do Amparo, que é outra construção feita por escravizados. Não sei se vocês já pararam para ver a espessura daquelas paredes. São pedras gigantescas, mais de 1 metro, assim. Não são pedras pequenininhas amontoadas, são pedras enormes. A nova sede, ela foi construída para ser a nova sede da Igreja Nossa Senhora do Amparo, né, na outra margem da lagoa. E que também foi edificada por escravizados, levou 14 anos para ficar pronta. A obra começou em 1788 e ficou pronta em 1802.
Então, num primeiro momento, o terreno onde está a igreja foi elevado à altura de 3 metros para ficar acima do nível da rua e motivado pela preocupação com as cheias da lagoa. Depois, o barro foi trazido em balaios sobre a cabeça dos escravizados, assim como pedras enormes foram quebradas por eles nas vizinhanças, aqui do próprio centro, e utilizadas na monumental construção. Pode passar. Aqui é uma imagem da rua, da Avenida Nossa Senhora do Amparo, naquela época, nos primeiros anos do século XX. E essa imagem mostra que a rua, antigamente chamava Rua Direita, né? Ela era curva. A igreja está até deslocada, ela não está no centro da rua, ela tinha outra forma. E as construções que existiam nessa rua, que eram construções desse segundo núcleo do povoado maricaense, eram construções daquelas características todas, né, da arquitetura colonial, não existem mais por um detalhe, que a gente teve um prefeito sanitarista, que é Rolando de Barros Pimentel. Ele era médico e era sanitarista. Então, como essas casas, elas tinham sido construídas numa época que não havia banheiro dentro das casas, as pessoas usavam no quintal, espaço no fundo, ele foi conversando com os moradores e pedindo para, conforme as pessoas fossem podendo, fossem liberando essas casas para que essas casas pudessem ser demolidas e substituídas por outras. Foi uma motivação, a preocupação dele era a saúde da população, né? E num contexto que não existia ainda preocupação com o patrimônio cultural. Por isso nós não temos mais, né, nenhuma casa na Avenida Nossa Senhora do Amparo, nenhuma casa desse período colonial. Pode passar. Aqui também essa foto, olhando, né, de costas para a igreja, olhando para a Avenida Nossa Senhora do Amparo. A visão era essa, como aquelas casas de Paraty, né? Só que não existe mais nada. Ali é a vista a partir da torre da igreja. A gente vê como a rua era realmente curva. E todas essas construções feitas com pedra e cal. Não existe aquele negócio que falava assim, óleo de baleia. Isso é folclore. As construções não eram feitas com óleo de baleia. Óleo de baleia era uma expressão que eles usavam quando a pessoa gastava muito dinheiro para determinada construção. Aí, como a gente fala assim, custou os olhos da cara, antigamente falava assim, usei óleo de baleia, querendo dizer que usou o melhor material possível, gastou muito dinheiro. Mas, na verdade, as construções eram de pedra e cal. Pode passar. E aí a gente chega nos patrimônios culturais de origem e influência afro e maricá. Os patrimônios imateriais. A lavagem da escadaria da Matriz, que foi inspirada na festa do Senhor do Bonfim, Senhor Bom Jesus do Bonfim, que é celebrada tradicionalmente na Bahia desde o século XVIII, só que com outras motivações, né? Mas aqui existiu essa inspiração, e essa da Bahia é registrada como patrimônio cultural e material brasileiro. A forma, fonte, orientação religiosa das matrizes africanas, incentivados pelo pai Liminha, Jonas de Jagum, se reúne todos os anos inúmeros seguidores dos grupos religiosos afros do município para realizar a lavagem da escadaria da Matriz de Nossa Senhora do Amparo, com o objetivo de apresentar um pedido de paz ao mundo, espalhando bênçãos, limpando, amenizando dores e sofrimentos na terra, pedindo auxílio dos protetores espirituais para que as guerras e catástrofes naturais não destruam a humanidade. Infelizmente, ano passado, o padre não tinha deixado acontecer essa lavagem. Volta lá, por favor. O padre não tinha deixado, até desceu o portão, né, que o portão originalmente ficava ali no alto. Eu acredito que tenha sido... Eu não frequento essa paróquia, tá? A minha é lá de Tempoçu, então eu não posso dizer exatamente o que aconteceu, mas eu imagino que a comunidade tenha pressionado o padre para descer o portão justamente já com esse objetivo de não deixar que a lavagem acontecesse. Uma pena, né, no meu ponto de vista, eu fico indignada porque
eu penso que se os escravizados serviram para carregar todas aquelas pedras, eles tinham que ter pelo menos o direito de lavar a escadaria, porque não está depredando, não está estragando, não está ofendendo ninguém. Então, eu como católica fico envergonhada com esse tipo de atitude. Mas pode passar, por favor. O jongo. O jongo é uma atividade que acontece também, acontece aqui na cidade, por um grupo, é o mesmo grupo do Identidade Preta, né? Muito bacana. O jongo é patrimônio também brasileiro, né? Só que em Maricá ainda não está registrado, mas se Deus quiser a gente vai registrar logo. Tambu, batuque, tambor, caxambu, o jongo tem diversos nomes. É cantado e tocado de diversas formas, dependendo da comunidade que o pratica. Pode passar. O jongo é uma forma de expressão afro-brasileira, que integra a percussão dos tambores, dança coletiva e práticas de magia. É praticado nos quintais das periferias urbanas e de algumas comunidades rurais do sudeste brasileiro. Acontece nas festas dos santos católicos e divindades afro-brasileiras, nas festas juninas, no Divino, no 13 de maio e na abolição da escravatura. O jongo é uma forma de louvação aos antepassados, consolidação de tradições e afirmação de identidades. Tem suas raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos africanos, principalmente os de língua banto. São sugestivos dessas origens o profundo respeito aos ancestrais, a valorização dos enigmas cantados e o elemento coreográfico da umbigada. No Brasil, o jongo consolidou-se entre os escravizados que trabalhavam nas lavouras de café e cana-de-açúcar, no sudeste brasileiro, principalmente no Vale do Rio Paraíba. Nos tempos da escravidão, a poesia metafórica do jongo permitiu que os praticantes da dança se comunicassem por meio de pontos que os capatazes e senhores não conseguiam compreender. Sempre esteve assim em uma dimensão marginal, onde os negros falam de si, de sua comunidade, através da crônica e da linguagem cifrada. A roda de capoeira. Volta um, por favor. Então vai, pode ir. Originada no século XVII, em pleno período escravista, desenvolveu-se como forma de sociabilidade e solidariedade entre os africanos escravizados. Estratégia para liberarem com o controle e a violência. Hoje é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em todo o território nacional, além de praticada em mais de 160 países em todos os continentes. A roda de capoeira é o ofício dos mestres de capoeira e o ofício de mestre de capoeira foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IFAM em 2008 e estão inscritos no Livro de Registro de Forma de Expressão e no Livro de Registro de Saberes, respectivamente. Em 2014, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Pode passar. Eu estou sentindo falta de um slide anterior com a foto da capoeira. Não sei o que aconteceu, que ele sumiu dali, mas não tem problema não. Aí, a capoeira. Esse evento foi um evento do Capoeira Brasil lá na Fazenda Itaocaia. Foi bem bacana. Tinha bastante gente, mais de 100 capoeiristas e emocionante, porque parecia assim, que eles estavam no lugar deles, sabe? Foi muito, muito feliz mesmo esse dia. E eles sempre fazem atividade lá, todos os anos. Sim, a capoeira é patrimônio imaterial de Maricá. E aí, lembrando agora dessa lei super importante, né, que é a luta, através da educação, pela Lei 10.639 de 2003 e sua complementar 11.645 de 2008,
que tornam obrigatórios o ensino da cultura africana e afro-brasileira e dos povos indígenas em todas as escolas, públicas e privadas, em todos os segmentos, não só em épocas de data festiva, né? A cultura afro, ela tem que ser ensinada durante todo o ano para a gente tentar exterminar, né? Acabar com todo tipo de discriminação, ignorância. Gente, já passou o tempo, eu fico envergonhada, sinceramente. Da mesma forma que a educação ambiental também é um tema que tem que ser tratado o ano inteiro e não só em junho, né? Esse tema também é um tema que tem que estar no nosso dia a dia, para reflexão e debate. E a gente tem que cobrar isso. Existe uma coordenação bem bacana na Secretaria de Educação, que é voltada especificamente para esse tema, né? Coordenado pela Dilce Meres. Pode passar. E aí eu já encerro por aqui com essa frase do Joaquim Nabuco, que ele fala: eduquem os seus filhos, eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia. Que a gente tenha essa responsabilidade de respeitar e amar a liberdade, não só a nossa, mas a do próximo. Que a gente possa lutar pelo outro, porque com certeza, né, tudo que a gente deseja de bom para o outro, volta para a gente em dobro. Então eu fico por aqui, agradeço a vocês. Pode passar só para aparecer o nome das pesquisadoras, por favor. E agradeço muito a vocês pela atenção, pelo carinho. Estou à disposição, me coloco à disposição não só para tirar dúvidas, mas para aprender também. Se vocês tiverem informações, porque pesquisador é isso, a gente vai montando um quebra-cabeça gigante. E cada vez que vai chegando uma pecinha nova, uma informação nova, eu fico radiante, muito feliz. Então, se vocês quiserem sempre me ajudar, colaborar com informações sobre pessoas que possam colaborar com o nosso patrimônio da cidade, patrimônio imaterial ou patrimônio material, né? Falar de arquitetura ou falar de saberes, eu estou à disposição de vocês na Secretaria de Cultura, para a coordenação de patrimônio cultural. Tá? Muito obrigada.